Fala galera, eu sou o professor Rubens, professor de Biologia do cursinho Maximize e estou aqui hoje para passar algumas dicas da competência 8 da prova do Enem. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre cadeia alimentar, teia alimentar e as relações ecológicas que nós temos para nós observarmos na nossa aula. Mas antes de começar a falar disso, nós temos que primeiro falar sobre os níveis tróficos dessa cadeia alimentar, dessa teia alimentar. O que nós temos que ver sempre? Que todo nível trófico terá apenas o produtor. Quem será esse produtor? Serão os indivíduos fotossintetizantes, aqueles que serão capazes de fazer fotossíntese. O consumidor, ou seja, aquele indivíduo que vai se alimentar desse produtor e, consequentemente, na sequência, nós teremos o consumidor primário, o secundário, o terciário, o quaternário e por aí vai. E, independentemente de o que aconteça com esses indivíduos no meio ambiente, eles serão um dia consumidos, vamos dizer assim, por esses decompositores, ou seja, eles irão morrer e esse decompositor irá então agora agir sobre o corpo desse animal, desse vegetal, qualquer que seja. Lembrando que os decompositores são as bactérias e os fungos. Tudo bem? Então, a partir desses indivíduos, então, nós temos o nosso nível trófico, lembrando que a cadeia energética ela é sempre unidirecional e nós vamos começar a ver isso agora. A primeira coisa que nós temos que observar, olha que bonitinha a nossa cadeia alimentar, olha lá, nós temos então um produtor, que será sempre um indivíduo fotossintetizante, a nossa plantinha. Nós teremos ali o consumidor primário, ou seja, aquele indivíduo que vai consumir esse produtor, no caso um herbívoro aqui para a gente. Nós teremos então um consumidor secundário que irá se alimentar desse consumidor primário e um consumidor terciário que irá se alimentar desse secundário. Quando essa cadeia ela está bonitinha, retinha, nós damos o nome de cadeia alimentar. Tudo bem, galera? A partir disso daqui, então, nós temos um outro exemplo que aparece muito nas provas do Enem, que são outros tipos de cadeia alimentar, como, por exemplo, o nosso fitoplâncton, certo? Que será, junto com as plantas, os vegetais, as algas, as cianobactérias, indivíduos fotossintetizantes. A partir disso, então, galera, nós temos, então, os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. As provas podem variar de várias maneiras no sentido de abordar esse tema. Às vezes eles colocam um gráfico, algum número, algum ecossistema diferente para que você possa observar isso, beleza? Então, a grande diferença que nós vamos ver então agora é em relação à teia alimentar. Por quê? Porque quando você viu a cadeia alimentar, você observou então que ela era muito retinha, certinha, bonitinha. Agora nós teremos alguns indivíduos que terão agora uma coisa diferente. Por exemplo, se você observar agora no nosso esquema, a planta é o nosso produtor, certo? Ótimo. Se nós pegarmos aqui e escolhermos um caminho, você verá então que o camundongo é o nosso consumidor primário, olha lá que bonitinho. A cobra, o nosso consumidor secundário e, fazendo uma sequência aqui, ó, de baixo para cima, a águia seria o seu consumidor terciário. Tudo bem? Mas, se você observar nesse nosso esquema aqui agora, você está vendo então que ele não está totalmente reto, há outros indivíduos. Então, muita atenção, galera, na prova. Por quê? Porque essa planta aqui, como sendo um produtor, se você pegar agora e for seguir a planta, consumidor primário, o camundongo aqui como consumidor primário, a cobra, consumidor secundário. Se você for agora para esse perdiz, esse carinha será o consumidor terciário. E se você agora pegar e seguir na sequência, essa águia, nesse sentido, será um consumidor quaternário. Tudo bem? Então, fique muito esperto, porque às vezes numa prova ele aborda esse tipo de situação para a gente. Beleza? Mas, a partir de agora, pegando todo esse começo para a gente, nós vamos pegar esses assuntos e nós vamos abordar as relações desses seres vivos. Ou seja, nós vamos falar dos tipos de relações ecológicas. E agora, pessoal, esse assunto anda caindo com uma certa frequência. Por quê? Porque esse tipo de interação, ele pode aparecer com alguns nomes um pouco chatos, um pouco confusos para a gente. Você pode observar então aqui que você vai ter dois tipos de interações ecológicas.
A intraespecífica, ou seja, de indivíduos de mesma espécie. Quando nós falamos de indivíduos de mesma espécie, no mesmo local, nós falamos de população, não se esqueça disso. Quando nós também falamos de relações interespecíficas, nós estamos falando de espécies diferentes. Lembre-se, espécies diferentes no mesmo local, nós chamamos de comunidade, nunca se esqueça disso. Portanto, então, pessoal, nós temos que prestar atenção em relação ao quê? Essa relação intraespecífica, ela pode ser de uma maneira entre esses indivíduos, ela pode ser harmônica ou ela pode ser desarmônica. E em indivíduos de espécies diferentes, ela também pode ser harmônica e desarmônica, certo? Então, a partir de agora, então, nós vamos começar a observar melhor esses tipos de relações para a gente. Olha lá, então. Vamos falar, então, da primeira das relações harmônicas intraespecíficas, indivíduos de mesma espécie. Esse tipo de relação pode ser basicamente de dois tipos. O primeiro, de colônia. O que é uma colônia, pessoal? É quando há uma união física desses indivíduos. Bactérias, recife de corais, ou seja, esses indivíduos de mesma espécie, eles conseguem unir fisicamente no mesmo local, tudo bem? Diferente de uma outra interação que nós vamos ver, que é a sociedade. A sociedade, não haverá união física entre esses indivíduos. O que acontecerá? Essa interação vai acontecer de que maneira? Cada indivíduo, né, nesse ambiente terá agora um papel fundamental. Então nós teremos indivíduos que irão defender o local, outros irão buscar alimento, outros irão cuidar da reprodução e por aí vai, tudo bem? Agora, quando nós pegamos essas populações e elas estão agora desarmônicas, nós temos dois tipos de interações. Quais são elas? A primeira é a competição. Competição pelo quê? Por alimento, por fêmeas, por território, qualquer outro tipo de algo que facilite, que beneficie o indivíduo, eles vão brigar, certo? A outro tipo que nós temos que tomar um pouco de cuidado, que as pessoas confundem muito, é justamente o canibalismo. Toma cuidado, hein? Canibalismo é quando ocorre a relação entre indivíduos de mesma espécie e o outro se alimenta dele, tudo bem? Lembra lá da viúva negra, né? Que mata lá o seu parceiro no final da reprodução e por aí, certo? Agora, quando nós falamos dessa relação agora entre espécies diferentes e interespecífica, ela vai ser harmônica em que sentido? Quando nós falamos da questão do mutualismo. O que é o mutualismo, galera? É quando esses indivíduos fazem uma união fisicamente e se você separar esses dois carinhas, esses caras, então, eles vão morrer. Clássico que aparece pra gente nas provas do Enem é o líquen. Lembra que o líquen é a associação de alga, indivíduo fotossintetizante, com fungo, indivíduo que não é fotossintetizante, indivíduo heterótrofo, que não produz o próprio alimento. Lembra? A alga, ela é autótrofa, ela produz o próprio alimento. Então, um vai fornecer um alimento, o outro vai fornecer a água e ambos vão conseguir sobreviver. Para quem não lembra, o líquen é aquela manchinha que você tem no caule das árvores, por aí que você anda vendo por aí. O segundo tipo que nós vamos ver então agora é a protocooperação. O que é isso? Agora não há união física entre esses indivíduos, não há uma interação tão próxima desses carinhas. Então, nesse caso, o indivíduo, eles vão agora se beneficiar de uma maneira ou de outra. O clássico é quando você tem ali um gado no meio de um pasto, aquele pássaro que pousa em cima dele e que se alimenta do carrapato ali, que vai o quê? Ele vai conseguir o alimento e que também vai ajudar, no caso, esse gado. Um outro tipo, então, que nós precisamos dar uma olhada, no caso, é o comensalismo. E aqui é que tem uma certa preocupação para nós, galera. Por quê? Porque o comensalismo, um indivíduo vai se beneficiar, o outro, ele será indiferente. Um exemplo clássico que sempre aparece nas provas é o tubarão e a rêmora. Então, o tubarão está lá, bonitão, ninguém vai chegar perto dele, ele está no topo da nossa cadeia ali, né, do nosso nível trófico, o último consumidor. O que vai acontecer? A rêmora vai ser aquele peixinho que vai ficar ali grudado embaixo dele, ele não vai ser atacado por nenhum outro predador,
e ele vai acabar então se alimentando dos restos de alimento quando o tubarão se alimenta. Para o tubarão é indiferente, para ele não vai ganhar e nem perder nada, mas para a rêmora faz toda a diferença, tudo bem? E a nossa última interação que nós vamos ver agora é quando essas espécies diferentes, elas têm relações desarmônicas, elas não estão muito bem vivendo entre si. A primeira é a classe, que é a competição, né, galera? Então você pega duas espécies, o famoso gato e o rato, o cachorro e o gato. Então eles vivem ali brigando por território, por alimento e tudo mais, certo? Espécies diferentes. O outro, predação ou predatismo, por favor, não confundem. Predação é quando um vai se alimentar de outro indivíduo e ele vai matar ele. Então você pensa no leão caçando uma zebra. Por quê? Porque as pessoas confundem muito com esse próximo que nós vamos ver, que é o parasitismo. O que é o parasitismo, galera? É quando um indivíduo ele vai prejudicar o outro, mas ele não vai chegar, muitas vezes, a matá-lo. Por quê? Porque ele está se beneficiando. Pensa num carrapato, tudo bem? Alguns parasitas. Então, o parasita, então, ele vai prejudicar, mas ele não vai chegar a matar. No predatismo isso acontece, certo? Nós vamos ver, então, agora o amensalismo ou antibiose. O que acontece no amensalismo? É quando alguma espécie libera alguma substância química ao redor dela, impedindo o crescimento ou a reprodução de outros indivíduos, certo? Clássico para a gente que já apareceu em algumas provas, a questão dos fungos, certo? Que vão produzir, no caso, alguns antibióticos que vai inibir o crescimento de algumas bactérias, tudo bem? E, para nós fecharmos a nossa aula, o esclavagismo, ou seja, nesse caso, há uma espécie que vai se beneficiar do trabalho de outra espécie. Aonde que isso acontece, professor? Geralmente acontece quando um indivíduo, por exemplo, um pássaro chamado chupim, a fêmea vai lá no ninho de outra espécie, deposita os seus ovos, vai embora e a outra ave, ao chocar aquele ovo, começa a criar aquele filhote como se fosse filho dela, tá vendo? Então, essas são algumas das interações que nós temos que observar e que essas relações acontecem na nossa natureza. Portanto, galera, prestem muita atenção nesses tipos de interações, se ela é harmônica ou se ela é desarmônica, se ela é intraespecífica ou interespecífica, beleza? Um grande abraço para vocês e uma ótima prova. Falou!